Você sabia que dá para criar um efeito como esse aqui usando apenas uma linha de código no CSS? Pois é, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como usar o ClipF de um jeito simples e direto ao ponto. E o melhor, sem complicar o código. Então deixa o teu like, se inscreve no canal e bora aprender uma das propriedades mais poderosas do CSS. Fala, Devs, tudo bem com vocês? Então, para darmos início à nossa aula de hoje, já vamos dar uma olhadinha na nossa pasta do projeto. Dentro dessa nossa pasta, nós temos o tradicional index.html e também nós temos a pasta que contém o arquivo style.css. Voltando na pasta raiz, vamos dar um clique com o botão direito e já vamos abrir com o nosso VS Code, a nossa pasta do projeto. Então, eu já vou fechar essa pasta, não preciso dela. A próxima parte que nós vamos fazer é a seguinte: nós já vamos abrir os arquivos index.html e já vamos abrir o arquivo style.css. Ambos já estão abertos no nosso VS Code. Vamos aqui na parte do HTML ver que já temos definido o nosso pt-br. Também temos definido o nosso título chamado propriedade ClipPath. E também já fiz a vinculação, ou seja, eu já conectei o arquivo style.css direto com o arquivo index.html. Já vou clicar com o botão direito numa área limpa aqui e já vou mandar abrir Open with Live Server para que ele abra o navegador e toda a modificação que a gente fizer daqui para frente ele já vá mostrando em tempo real como que está ficando. Já temos essa nossa parte, vamos criar já de saída para nós as nossas duas div que nós precisamos. Na verdade nós precisamos de uma div pai e uma div filho. A div pai ela vai se chamar container e a div filho vai se chamar caixa. Então são as duas divs que nós precisamos para o nosso projeto. Vamos agora direto para o nosso style.css. Aqui no arquivo style nós temos o nosso root de cores já definido e nós temos o reset da página já definido também. Vamos já aplicar a nossa formatação na nossa tag body. Então na tag body nós vamos definir o que? Nós vamos definir um background color, ou seja, uma cor de fundo para que seja na cor preta, seria a cor 2. Eu também vou definir para ele um display flex, porque eu quero que todos os itens que estiverem dispostos no documento fiquem em linha. Vou definir também um justify content centralizado para que todos os objetos fiquem centralizados na horizontal e também eu vou dar um align itens center para que além de ficarem alinhados na horizontal fiquem alinhados também na vertical, ou seja, fiquem no centro da página. E também eu vou pegar e vou dar um min 8 de 100 VH, porque eu preciso que esse meu body ocupe 100% da área do documento. Agora que nós já definimos essa parte aqui, já vamos pegar e fazer a estilização, ou seja, a formatação da div container. E na div container nós vamos colocar o seguinte: nós vamos dar para ela uma position relativa, ou seja, eu quero que a posição dela fique relativa ao próprio objeto. Eu vou dar também um id, vou definir um idef de 800 px, ou seja, uma largura de 800 px, e uma altura vou definir de 600 px. Então já tenho largura e altura do meu objeto definido. Vou também aplicar nele um justify content. Eu quero que esse objeto ele fique centralizado, então, e vou dar também o align itens center. Pronto, já definimos essa parte. Por enquanto ainda não apareceu o objeto, porque na verdade o objeto ele fica dentro da div caixa. Então é o que nós vamos fazer agora. Vamos estilizar ela. Ponto caixa. Aqui na div caixa eu vou dar o seguinte: eu vou dar um position também do tipo relativa. Vou definir uma cor de fundo na cor vermelha, que foi a segunda cor que eu defini. Eu vou também
dar uma altura, ou melhor, uma largura de 100%. Eu quero que ele fique 100%, ocupe 100% da largura do container. E a altura, eu quero que ele ocupe também 100% do meu documento. Então, basicamente, o nosso objeto já apareceu, ele já tem a sua cor definida e ele já tem também sua largura e altura para fazer essa parte. Então, assim, pessoal, já definimos a formatação básica e a partir de agora nós vamos entender como que funciona para a gente trabalhar com a parte de modificação de formas. Então, para isso, nós temos que entender essa parte bem simples, que seria trabalhar com coordenadas. Então, eu vou explicar para vocês agora como é que vai funcionar a parte do nosso projeto. Então, para nós entendermos como é que vai funcionar a parte da propriedade ClipPath, nós temos que entender como que funcionam as coordenadas aqui no CSS. Então, assim, ó, as coordenadas, elas sempre vai funcionar da seguinte regra. O ponto central sempre vai ser na parte superior esquerda. O eixo X, ele sempre vai ser da esquerda para a direita. E o eixo Y sempre vai ser de cima para baixo. Eu criei essa gradezinha aqui para exemplificar o nosso quadro que nós vamos trabalhar. Ele também tem 800 pixels de largura por 600 de altura. Cada quadradinho desse aqui representa 10 pixels. Então, por exemplo, se eu quiser me deslocar 30 pixels num determinado ponto do meu eixo, eu vou entender o seguinte. Eu vou entender que eu vou me deslocar 30 pixels para a esquerda, ou melhor, desculpa, 30 pixels para a direita, que é no eixo X, e mais 30 pixels no eixo Y, que seria na vertical. Então, basicamente, ficaria nesse ponto. Dentro dessa grade aqui, dentro dessa área, ela trabalha toda com o nosso eixo central. Então, é muito importante que vocês entendam como que funcionam as coordenadas para a gente poder entender como que o ClipPath se comporta. Apesar de ele trabalhar somente com uma linha de código, é muito importante que nós entendamos essa parte das coordenadas para simplesmente a gente conseguir se achar da forma correta no nosso projeto, certo? Então vamos voltar à nossa parte do projeto. Bom, voltando ao nosso projeto, agora que vocês entenderam como é que funcionam as coordenadas, elas são muito importantes para a gente poder utilizar a propriedade ClipPath. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós já vamos iniciar a nossa propriedade ClipPath. A ClipPath, ela precisa que seja definido um caminho, ou seja, o path dela. Vou abrir parênteses e vou colocar entre aspas duplas. Para darmos início a trabalhar com essa propriedade, nós temos que entender uma coisa. Nós precisamos entender que nós sempre vamos ter o ponto inicial e temos o ponto final. Então, para o ponto inicial, a gente sempre vai iniciar com a letra M e o ponto final nós vamos finalizar com a letra Z. Então já temos aqui. Entre esses dois pontos aqui é onde nós vamos colocar as coordenadas que nós precisamos. Notem que eu coloquei aqui na tela o esquema para nós de como que vai ficar essas coordenadas e aonde vão ser os pontos de marcação que nós vamos fazer no nosso projeto. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Notem que nesse primeiro ponto aqui, ele mostra para vocês o valor de 30,0. O que quer dizer 30,0? Quer dizer que eu vou me deslocar 30x e vou deslocar 0y, ou seja, eu só vou andar para o lado, eu não vou descer. Então, para isso que eu coloquei 30,0. Então, 30 em x, 0 em y. Então, a primeira marcação eu já fiz. Notem também que o objeto ele desapareceu da tela, isso é normal, porque eu preciso fazer o seguinte. Como desse ponto a esse ponto aqui tem uma linha de continuação, eu preciso dizer para ele que vai ter um segmento de linha. Basta eu colocar a letra L e ele já faz o objeto aparecer novamente para nós. Agora que já definimos o nosso primeiro ponto, nós vamos para o segundo, que é esse aqui. Nesse nosso segundo ponto, nós vamos definir o que? Mostra para vocês ali o valor de 770,0, ou seja, eu vou me deslocar 770x e 0 em y. Por que 770? Porque a largura total do meu objeto é de 800 pixels, mas como eu não vou até o final dele, eu vou 30 pixels antes, basta eu subtrair. Então 800 menos
30 fica 770. Então, 770 em x, 0 em y. Vou colocar novamente a letra L, para ele saber que nós temos um segmento de linha. E eu vou para o próximo valor. A próxima marcação que eu preciso fazer é bem nesse ponto aqui. Então, nesse ponto, eu vou colocar o valor de 800,30. O que quer dizer isso aí? 800 deslocamento em x e 30 deslocamento em y. Então, por isso que eu vou colocar 800,30. Vou colocar a letra L e assim vamos indo, formando nosso objeto. Agora, a próxima marcação que nós vamos colocar é aqui na parte de baixo. Essa marcação nós vamos colocar o seguinte: nós vamos nos deslocar 800 pixels em x e vamos nos deslocar 570 pixels em y. Por que isso aí? Pelo simples fato que eu vou me deslocar desse ponto aqui 800 e desse ponto aqui 570, porque como eu não vou até o final, eu subtraio os 30, por isso que ele ficou 570. Próxima marcação que vamos colocar agora é neste ponto aqui. Então, nesse ponto aqui, eu vou dizer o seguinte: eu quero me deslocar 770 pixels em x e 570 pixels, ou melhor, desculpa, 600 pixels em y, ou seja, eu vou ocupar toda a altura. Então, eu vou colocar aqui 770,600. Então, desta maneira, já defini aqui meu próximo ponto. Vou definir agora um outro ponto que vai ser aqui mais ou menos no meio. Eu vou definir o seguinte: eu vou definir que esse ponto ele vai ter 430 em x e ele vai ter 600 em y. Feito isso aí, já defini essa outra marcação. Notem que ficou bem certinho. Vou colocar a letra L novamente. Vou definir a próxima marcação, que será 400 em x e será 570 em y. Então, já defini ali o próximo ponto. Letra L. Próximo valor que nós precisamos, 400 em x, 480 em y. Próximo ponto. Aqui nessa parte, como o arco vai ser um pouco maior, então vocês notem que a linha ela vai ficar um pouco maior na sua inclinação, mas isso aí vocês já vão entender por quê. Então o valor que eu vou colocar nesse ponto aí vai ser de 340 em x e 425 em y. Coloquei outro segmento. Agora eu vou puxar até a parte da ponta ali, então para isso eu vou colocar 0 em x, porque eu não quero que ele se desloque para o lado, só que eu quero que ele ande 425 em y. Então a minha linha já grudou aqui nessa ponta. E agora para a reta final nós vamos fazer o seguinte: nós vamos definir o último ponto lá em cima, que seria o que? O meu último ponto seria 0 em x, 30 em y. E para finalizarmos, nós precisamos dizer para o ClipF que a partir de agora nós não vamos fazer mais segmentos. Então, para passar essa informação para ele, eu preciso repetir o mesmo valor inicial. O meu valor inicial ele sempre vai ser meu valor final. Então, se eu iniciei 30 em x e 0 em y, eu vou finalizar 30x e 0 em y. Então, dessa maneira, vocês notem que ficou bem igual ao nosso esquema aí, que é o qual nós vamos utilizar para nossa parte do nosso arredondamento. Já fizemos todas as marcações necessárias e a partir de agora nós vamos informar o grau de arredondamento que nós vamos dar para esses cantos aqui que ficaram chanfrados. Então, para isso, eu vou ter que entender o seguinte: primeiro, eu tenho que identificar aonde que está os pontos que eu criei e eu tenho que identificar e informar para o ClipPath aonde que vai ser aplicado o arredondamento. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou identificar esse primeiro ponto, que está aqui, 30,0. O segundo ponto é esse aqui, que é 70,0. Então, desse ponto em diante, vai acontecer o arredondamento. Então, para isso, aqui eu tinha informado que eu tinha um segmento de linha.
Só que agora eu quero substituir essa linha por uma curvatura. Então, para isso, eu vou digitar a letra A, para informar que eu vou trabalhar com ângulo. E ali eu vou passar as coordenadas necessárias para conseguir fazer o arredondamento. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Notem que no esquema que eu deixei agora para vocês aí, ele mostra direitinho onde que vai ocorrer esses arredondamentos. E para isso, eu tenho que informar o seguinte, as primeiras informações que eu tenho que passar para o ClipPath, qual vai ser o raio em X e o raio em Y de arredondamento. Como eu defini uma distância de 30, então o meu raio vai ser 30 em X e 30 em Y. Então, desta maneira, eu já defini qual que vai ser o raio de arredondamento. Agora, eu preciso passar mais 3 informações para poder dar certo o meu arredondamento. A primeira coisa, eu preciso informar o eixo de rotação. O eixo de rotação ele vai ser responsável por fazer o rotacionamento da minha curvatura. Só que no meu caso eu não preciso de um eixo de rotação, porque o eixo ele vai ser nele próprio. Então, para isso, eu vou digitar o valor 0. Próxima informação que eu preciso informar para ele, qual que vai ser o tipo de arredondamento que eu vou fazer. O arredondamento vai ser do tipo um arco grande. Então, para isso, eu vou colocar o valor 0. E a última informação que eu preciso passar também, qual que vai ser o tipo de arredondamento que vai ser feito, se vai ser do tipo côncavo ou do tipo convexo. Se eu fizer o arredondamento do tipo côncavo, eu coloco 0. Se eu quiser o arredondamento do tipo convexo, eu coloco 1. Qual a diferença de um para o outro? O côncavo, o arredondamento sempre vai ser para dentro e o convexo, sempre o arredondamento vai ser para fora. No nosso caso aqui, como nós queríamos para fora, o nosso arredondamento foi colocado convexo. Vamos continuar a parte do arredondamento. Já temos esse arredondamento. Agora, esse valor aqui, 800 por 30, é desse ponto e esse 800 por 570 é desse ponto. Então, o próximo arredondamento vai ser aqui. Então, eu vou pegar essa outra letra L aqui. Vou digitar a letra A novamente. Vou passar o valor de 30,30. Vou informar novamente que o eixo de rotação vai ser 0. Né? Vai ser do tipo curvatura grande. E também eu vou colocar o arredondamento como convexo, novamente. Então, já fez o arredondamento ali para mim. Já tenho agora o próximo ponto, que é esse aqui, 770 por 60, e o próximo 430 por 600, que é esse aqui. Então, o próximo arredondamento vai ser aqui. Já vou colocar o valor A de novo. Vou novamente colocar 30,30, 0,0. Só que nesse caso aqui, ó, se eu colocar o 1, olha o que vai acontecer. O arredondamento ele continua no estilo convexo. Se eu colocar o côncavo, eu tenho que sempre cuidar isso aí. Dependendo da curvatura, eu preciso pegar e colocar o estilo certinho. Vamos lá, continuando. 400 por 570, que é esse aqui. 400 por 480, que é esse aqui. E a partir daqui, ó, eu vou fazer a próxima curvatura. Vou colocar A. Só que aí, essa curvatura aqui, ela vai ser maior. Ela vai ser o dobro da curvatura que a gente está utilizando, porque o espaço aqui que eu deixei foi maior. Então, nesse caso aqui, ó, a minha curvatura vai ser de 60. E eu vou definir também 0,0. E nesse caso aqui, eu tenho que utilizar uma curvatura côncava, porque eu quero que ele faça a curvatura para dentro. Então, eu vou e coloco 0. Então, aqui deu certinho, ó. Se eu tivesse colocado 1, olha o que aconteceria. A minha curvatura ficaria para fora e não é o que eu quero ela para dentro. Pronto. E a última curvatura que nós precisamos passar simplesmente é a curvatura aqui nessa parte. Então, se eu já coloquei o último ponto 0,30, que é esse aqui, a minha curvatura ela vai ser colocada neste ponto, que seria a 30,30, 0,0,
2,1. E dessa maneira, vocês notem que deu bem certinho todas as curvaturas e os nossos pontos de marcação. ClipPath não é difícil de trabalhar. A única coisa que vocês precisam dominar é a parte das coordenadas. Dominando a parte das coordenadas e sabendo definir o que é côncavo e convexo e quais são as outras configurações básicas que vocês vão precisar, vocês conseguem criar a forma que vocês quiserem aqui no CSS através do ClipPath. Eu sei que essa aula se tornou um pouquinho extensa, mas eu tentei abordar da forma mais fácil, mais prática e explicar da melhor forma possível para vocês verem como que realmente faz para trabalhar com a propriedade ClipPath. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já deixem um like e compartilhem esse vídeo para o máximo de pessoas, pois assim vocês estarão mostrando para o YouTube que o nosso canal é relevante e assim para que ele possa crescer cada vez mais. Não deixe de se inscrever no canal para que toda vez que postarmos vídeos novos aqui, vocês sejam avisados. Também não deixem de conferir os outros vídeos tutoriais que temos disponibilizados aqui no canal. Tem muita dica de HTML e CSS para deixar os projetos de vocês cada vez mais fantásticos. Então, pessoal, um abraço a todos e até mais.